Olá, eu sou Isabela Conrado, sou professora de paisagismo. Hoje eu vou tentar conceituar o paisagismo para vocês. Por que eu digo tentar? Porque o paisagismo, gente, é uma área de conhecimento muito ampla. Ele abrange várias disciplinas, várias áreas do conhecimento diferentes. Então, acaba que a gente pode ter várias definições diferentes, lógico que sempre seguindo um mesmo conceito, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos conceitos que nós podemos abordar, tá? Para conceituar, no caso, o paisagismo. Vamos lá. O que é o paisagismo? O paisagismo, gente, é um substantivo masculino, tá? Em geral, o que seria a definição mais genérica? No caso, o que engloba mais os conceitos que a gente poderia dar? Bom, representação de paisagens nas artes plásticas em geral. O que mais, né? Não tem mais o que detalhar aí. Mas quando a gente vem para a arquitetura, quando a gente tenta olhar o paisagismo do ponto de vista do arquiteto, nós temos duas linhas a seguir. Primeiro, o arquiteto que trabalha mais com a parte urbanística, que seria aquele macropaisagismo, tá? Que são as praças, as alamedas das cidades, os bairros, né? Que a gente normalmente participa da equipe multidisciplinar que vai poder programar, né? Projetar determinadas áreas. Então, a arte e a técnica de planejar e organizar a paisagem para possibilitar ao homem o maior aproveitamento e fruição de grandes espaços externos de uso coletivo. Tá, isso seria arquitetura pensada do lado do urbanismo. Se a gente vier para a arquitetura em geral, e principalmente para a arquitetura focada mais no interiores, a gente entende que é um estudo para a preparação e realização de paisagens como um complemento arquitetônico. O termo complemento aí, entra realmente em relação à arquitetura, seria como se o paisagismo entrasse como uma cereja do bolo, né? É aquela finalização de um projeto. Seria quando o paisagismo realmente entra, quando as plantas, o verde, os elementos paisagísticos entram em ação. Quando a gente vem para a área de interiores, a gente já tem outros elementos também que a gente pode trabalhar, que também são características do paisagismo, a gente vai falar isso em um outro momento, mas que também tem que casar uma coisa com a outra, o estilo da decoração, o efeito que você quer dar. Normalmente a gente faz esse linkzinho aí, tá? Quando a gente vem para a definição geral, popular, né, que a gente inclusive mais focada no estilo de vida do brasileiro, a gente entende o paisagismo como um plano, um projeto paisagístico que se desenvolve a partir da conjunção de elementos naturais com outros, como seleção e distribuição da vegetação compatível, emprego do material adequado, pedra, água, concreto, projetos de estruturas arquitetônicas, da iluminação, da circulação. Então, isso tudo a gente leva em consideração quando a gente vai pensar no paisagismo, tá? A gente tem outras definições, dentre elas, que seria, no caso, aqui nas nossas pesquisas que a gente faz antes de montar todas essas aulas, normalmente a gente busca várias fontes, tá? Para poder ser bem fiel aos assuntos. Então, eu encontrei essa outra definição, que seria paisagismo a arte aliada a técnicas de promover a paisagem projetada, preservando e adequando o espaço livre e natural, sendo este residencial ou até urbanos, de forma a processar as micro e macro paisagens. O que seria também o paisagismo? É toda a intervenção planejada na paisagem. Eu poderia passar aqui, gente, horas falando para vocês sobre o conceito de paisagismo, porque foi como eu falei para vocês na introdução. É uma área de conhecimento muito ampla. A gente trabalha com a questão da arquitetura, a gente trabalha com a questão da botânica, da biologia, da agronomia, da psicologia a gente trabalha, né? Como a gente sabe como as cores podem influenciar no nosso dia a dia. Então, tudo isso a gente normalmente leva em consideração quando vai preparar um projeto arquitetônico, paisagístico, tá? Lógico que a depender do porte do trabalho, às vezes a gente faz parcerias com outros profissionais que são especialistas, porque assim como outras profissões, gente, o paisagismo também tem as suas especialidades. Tem paisagistas que são especialistas em áreas urbanas, tem paisagistas que trabalham mais com a questão residencial. Então, até no dentro do paisagismo, a gente também tem algumas áreas para a questão da especialização, tá? Então, quando você, de repente, entra numa área que não é exatamente a área que você trabalha
que é normalmente o foco do seu trabalho, você pode trabalhar com parcerias, mas eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Então, muitos pensam que o paisagismo obrigatoriamente utiliza plantas, mas a gente pode fazer algumas interferências na paisagem sem utilizar espécies vegetais, tá? Planta é um dos elementos que a gente pode utilizar nessas intervenções. Então, assim, normalmente o mercado, o desenvolvimento, o dia a dia, né, da profissão foi levando o caminho da gente, foi realmente levando para trabalhar especificamente com plantas. Então, quando você fala paisagismo, a pessoa pensa logo plantas, né? Verde. E, na verdade, não. A planta é um dos elementos que a gente pode trabalhar. Um vaso, uma treliça, um pergolado, tudo isso são elementos de intervenção paisagística, que a gente pode utilizar ou não, depender do projeto, mas que não seria exatamente plantas, tá? Bom, o que é exatamente, então, a paisagem? Já que a gente, o paisagista, ele trabalha exatamente, então, com o quê? Se não é exatamente com plantas. A planta é o elemento do paisagismo, mas qual é o nosso principal foco de trabalho? O principal foco de trabalho do paisagista é a paisagem, tá? E o que seria especificamente a paisagem? A paisagem é tudo aquilo que está ao alcance do nosso olhar, é tudo aquilo que o observador enxerga. Então, vai ser a partir da paisagem que a gente vai identificar e reconhecer os lugares, a partir da paisagem que a gente vai remeter nossas lembranças, tá? Então, normalmente, tudo quando a gente para e pensa, existe uma paisagem, existe um fundo, né? Então, a paisagem ela pode ser uma paisagem natural, ela pode ser uma paisagem projetada, ela pode ser uma paisagem, a gente pode levar também pelos aspectos físicos dela, paisagem desértica, paisagem tropical, tá? Então, tudo que a gente enxerga, que está ao alcance dos nossos olhos, é uma paisagem. Então, qualquer interferência nessa paisagem seria um paisagismo, tá? Isso falando de uma forma ampla, tá, gente? Então, a decoração, a arquitetura é um tipo de paisagismo? É um tipo de paisagismo. Mas, como eu disse a vocês, o mercado, o desenvolvimento da profissão foi levando a gente a trabalhar que paisagismo seria especificamente trabalhar com plantas, tá? E foi exatamente o que eu estou tentando tirar isso um pouco de vocês, que a planta seria, no caso, um dos elementos que a gente tem a trabalhar. O que faz exatamente o paisagista? O paisagista, gente, primeiramente, a gente tenta imaginar quais seriam as melhores intervenções, o porquê das intervenções que nós faremos naquele local especificamente. O paisagista ele projeta espaços, sempre com o objetivo de interligar a preservação do meio ambiente natural com a estética do design da arquitetura. Mas nem sempre a gente está trabalhando no meio ambiente natural, tá? Então, na verdade, o paisagista ele vai projetar sempre com o objetivo de interligar a arquitetura com a questão botânica, o design de interior, que tipo de estilo, quais são as cores, a textura, qual a volumetria que eu quero dar. Então, tudo isso é o paisagista que vai trabalhar em parceria ou não com os outros profissionais, né? Normalmente, o ideal é que a gente faça uma parceria com o arquiteto ou com o designer de interior que esteja assinando o projeto do ambiente, mas normalmente, a depender da profissão do paisagista, né? Inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. Eu sou designer de interior. Fiz, né, todo o curso de design, mas normalmente nunca trabalhei com design de interior. Meu foco sempre foi o paisagismo. Então, eu tenho clientes que eu atendo sozinha, porque realmente eu tenho a parte do conhecimento do design, apesar de não assinar os projetos de design, normalmente, de interiores eu não faço. E normalmente, ou então eu trabalho com os próprios decoradores. Tá? Os designers me procuram, apresentam um projeto deles e a gente faz todas as intervenções que a gente pode fazer, incluindo as plantas e os outros elementos que a gente tem para trabalhar. Tá? Então, a gente pode trabalhar tanto com os espaços públicos, que seriam as praças, os parques, os canteiros, tá? Que normalmente, a depender, ele está inserido no macropaisagismo, que foi o que eu disse a vocês, são as especializações que a gente tem na área. E a gente também pode trabalhar com os espaços privados, que são as casas, os apartamentos, os condomínios, as empresas. Tudo isso a gente pode trabalhar também a questão do paisagismo. O paisagismo, gente, ele é altamente aplicado para melhorar tanto a estética, quanto a funcionalidade e até mesmo a segurança do local, trazendo conforto, privacidade aos ambientes, o contato com a natureza. Existem várias vertentes que a gente consegue alcançar simplesmente com o paisagismo, tá? Vou mostrar para vocês agora, um pouquinho mais para frente, algumas funções do paisagismo que você vai conseguir entender um pouquinho melhor o que eu estou tentando explicar. O paisagista também, além de todo esse trabalho de urbanismo ou a questão de interiores e focado mais com arquitetura, a gente também pode trabalhar em projetos multidisciplinares,
como recuperação de áreas devastadas, trabalhar em conjunto com profissionais de áreas diversas, preservação ambiental, tá? Então, assim, como eu disse a vocês, cada um se especializando numa linha que pode trabalhar o paisagismo. Então, na verdade, o paisagista não, não somente com as plantas, mas com todas as intervenções que ele faz no espaço, ele interfere diretamente na melhoria de vida, né, da qualidade de vida das pessoas, na preservação ambiental, de um modo geral, na preservação, né, das plantas, do uso de materiais recicláveis. Tudo isso a gente vai falar aos pouquinhos durante o curso, mas você já vai entendendo mais ou menos como é o trabalho que o paisagista exerce, tá? Bom, quais seriam as funções do paisagismo? Além de tudo isso que eu já falei, como é que a gente vai delimitar mais ou menos a função do paisagismo? A gente pode ter a valorização do projeto do design, do projeto arquitetônico. A gente tem a valorização do imóvel, não somente do ambiente, mas do imóvel em geral. Humanização do ambiente, convívio diário com a natureza, qualidade de vida e bem-estar, privacidade, segurança. Tudo isso, gente, a gente normalmente consegue atingir com o paisagismo, tá? Sempre, como eu disse a vocês, sempre casando uma coisa com a outra. Se eu estou trabalhando com a parte externa da casa, eu vou trabalhar em parceria, focado no projeto arquitetônico da casa. Se eu estou trabalhando com a parte interna da casa, eu devo ter um projeto, ou pelo menos um estudo, do design que vai ser utilizado, design de interiores que vai ser utilizado nessa casa, para poder definir exatamente o tipo de paisagismo que eu vou propor para o meu cliente, tá? Aqui agora eu vou falar para vocês um pouquinho dessa função que o paisagismo tem, principalmente no design de interiores, que é o foco do nosso curso, que a gente traz todas aquelas funções que eu falei para vocês agora há pouco, eu vou definir mais ou menos cada uma aqui para vocês entenderem. Por exemplo, essa foto que eu estou mostrando aqui a vocês é uma área técnica de um apartamento bem amplo que a gente tem aqui em Salvador, que, a depender do andar, a gente tem essa ligação que criou como se fosse essa varandinha. É uma área que fica normalmente reservada para as máquinas dos condensadores de ar, tá? Mas que, pelo tamanho, a cliente quis utilizar de uma forma com plantas que ela pudesse ter uma hortinha. É uma área que tem sol suficiente para a horta, apesar de ter muito vento, a gente teve um pouquinho de problema com a questão dos ventos, mas a gente conseguiu, inclusive porque uma das queixas da cliente é que ela, da sala e do quarto, que tem acesso, que tem vista para esse local, ela ficava vendo essas máquinas dos condensadores, que realmente não é muito agradável esteticamente para ficar olhando, né? Sem falar que elas, com o tempo, criam um ferrugemzinho, podem manchar o piso e tal. Então, ela realmente queria fazer um trabalho para dar uma disfarçada. Como é um tipo de maquinário que a gente não pode fechar, a gente não pode abafar, porque ela realmente precisa respirar, né? Ela precisa ter essa saída de ar quente, a gente pôde colocar algumas plantas de forma que desse uma disfarçada nas máquinas, mas não fechasse a circulação de ar. E também conseguimos inserir a questão da horta, que era um pedido dela, tá? Bom, o aumento da violência, os engarrafamentos das grandes cidades, os altos custos de uma saidinha, tá? E outros costumes estão fazendo a gente mudar um pouquinho os antigos hábitos, tá? A cada dia, a gente tem valorizado mais essa questão de ficar em casa, de receber os amigos em casa. Tanto é que, se vocês prestarem um pouquinho atenção, vocês vão ver que a maioria dos novos empreendimentos valorizam muito as varandas, as áreas gourmets. Normalmente os quartos são pequenininhos. E a área grande, a área da varanda, que normalmente existem projetos que mantêm a varanda, mas existem outros que acabam inserindo a varanda e a sala, né, criando uma coisa só. Então, vocês podem ver que a área de receber as pessoas, a área social da casa, tem crescido muito, exatamente por conta desses hábitos que a gente tem mudado um pouco de ficar mais em casa e receber. Então, essas áreas, gente, quando a gente faz, principalmente em apartamentos, quando a gente faz essa analogia, a gente é como se estivesse criando uma área externa. O jardim da casa passa a ser as varandas das casas, tá? Uma outra questão também que faz muito essa necessidade que as pessoas têm sentido de trazer um pouco essa questão do paisagismo para dentro de casa é que, com a verticalização das moradias, né, muitas casas
que moravam 6, 7 pessoas numa família, sobe uma torre de 20 andares com 4 apartamentos por andar. Então fica assim uma quantidade de gente muito maior e você perde um pouco aquela questão de ter o jardim da sua casa. Quem aqui já morou em uma casa e sabe como é difícil de repente você mudar para um apartamento, como você sente a diferença, né? Então, de repente, você trazer essas plantas para dentro do seu apartamento, você consegue resgatar um pouquinho esse seu contato com a natureza, que nós precisamos sempre, tá, gente? Por mais que a gente não perceba, que a gente não sinta, mas lá dentro, no nosso subconsciente, na parte do nosso instinto, a gente realmente precisa desse contato com as plantas. É um outro assunto que eu vou abordar em um outro momento com vocês, que existem até estudos científicos que comprovam que realmente o ser humano precisa manter esse contato com a natureza, tá? Onde se tem planta, normalmente a gente entende que já tem alguém morando. A planta precisa que você molhe, a planta precisa que você observe se está muito sol para ela, se está muito quente, se está um ambiente ventilado. Então, se você bota uma planta num local que ninguém mora, que ninguém passa, a planta tende a morrer. Então, normalmente, quando você tem plantas numa casa, você imagina que já tem pessoas morando naquele local, né? Como eu disse anteriormente para vocês, a gente normalmente chama o paisagismo, ou às vezes, gente, somente uma produção floral, não precisa nem ser um paisagismo projetado, nem nada muito rebuscado. Uma planta, uma florzinha que você bote no ambiente para entregar ao seu cliente, já realmente funciona como se fosse a cereja do bolo. Finalizei o projeto, entrei com as plantas, o projeto está finalizado, eu já posso entregar ao meu cliente. Então, normalmente, as plantas entendem dessa forma. Não significa que o projeto do paisagismo deva entrar somente no final. O projeto deve ser pensado juntamente com o design para poder você casar uma coisa com a outra, sendo que a implantação do jardim, a implantação dos seus vasos realmente entra no final, porque acabou poeira, acabou confusão de obra, né? Você já vai ter alguém em casa para molhar, então é aí que você entra com as plantas. Mas o planejamento não, tá, gente? Isso é um parêntese, um asterisco que eu toda hora boto aqui para vocês, porque realmente é uma coisa que a gente tem que sempre estar alerta, tá? Em alerta para isso. Vamos lá, valorização do projeto de design, como eu já falei para vocês naquele slide anterior. Valorização do projeto de design, gente. Tirar partido de elementos paisagísticos que combinem com o estilo do design interior e agregue valor estético ao projeto. A dificuldade, normalmente, da parte de quando a gente vai fazer a especificação de plantas, é escolher plantas adaptáveis às diferentes luminosidades que a gente tem, as condições do local. Normalmente é isso, normalmente pega um pouquinho mais na hora de definir o paisagismo. A questão dos vasos, a questão dos outros elementos que a gente pode trabalhar, até consegue ser trabalhado simplesmente pela estética. Mas quando a gente entra com a definição das plantas, a gente tem que ter um pouco de conhecimento de botânica, não tem para onde correr, tá? Varanda coberta residencial. Essa cliente solicitou umas plantas que, além de dar um pouquinho barrasse um pouquinho o sol, né, que entra pela lateral aí, vocês estão vendo, tem também esse rasgo em cima na parede, e ela queria alguma planta que criasse um pouquinho uma volumetria lá para poder embarrear um pouquinho a questão da visão do vizinho, tá? Sempre lembrando, gente, que planta não é cortina, planta não é drywall, né? Que você vai fechar a visão de quem está olhando de outro lado. A planta, ela cria uma barreira visual. Você pode até conseguir, mas fechar totalmente com plantas, esqueça que isso é muito difícil, tá? Sempre vai ter um espacinho entre a folha, entre um galho ou outro, que realmente pode acabar vendo, tá? Então, plantas é para disfarçar, não é para cobrir totalmente. Aqui já seria o espaço com as plantas que a gente inseriu depois, tá? Vieram os móveis que a arquiteta colocou e a gente entrou com as plantas para fazer o cenário final. Ali vocês estão vendo, são plantas, ali é chamada palmeira rafis. Ela tem um crescimento excelente, com a luminosidade meia sombra. Ela fica muito bem. Na base dela, nós plantamos alguns antúrios vermelhos, que também gostam desse tipo de luz e da flor também, a depender da adubação o ano todo. Samambaia, aqui na frente, nesse primeiro vasinho aqui no primeiro plano. E aqueles outros 2 vasinhos em cima da mesinha que tem mudas de Cleomelle. Tá? Isso tudo mais para frente a gente vai conversar um pouco mais, tá, gente? Quando eu falar para vocês de botânica. Outra questão, outra função do design do paisagismo, perdão, e aí a gente entra também com um paisagismo um pouco mais focado na arquitetura e não somente no design de interiores, né, que a gente é mais o foco do nosso curso. Segundo pesquisas, não pesquisa de Isabela não, tá, gente? São pesquisas de órgãos,
de empresas especialistas em pesquisas, tá? Foi verificado um aumento de aproximadamente 10% no valor das residências que tinham um jardim bem cuidado. Outra realizada em 2011 mostrou que a valorização média de um imóvel pode chegar até 16%. Corretores de imóveis que estejam me ouvindo, com certeza sabem que 10% na valorização de um projeto, de um imóvel, é muito por cento, tá? Então, lógico que eu não estou dizendo, gente, que você, para poder vender uma casa, você tem que gastar dinheiro para fazer um grande paisagismo, né? Para deixar o seu jardim impecável. Não é isso. Até mesmo porque, como você vai vender a casa, talvez nem valha a pena tanto investir em um grande jardim. Mas você manter a área limpa, gramada, o gramado aparado, se tiver alguma outra planta, uma palmeira, ver se tem alguma folha morta, marrom caindo, esse tipo de detalhes que você pode dar uma melhorada, cria um melhor aspecto, tá? Não é simplesmente, não é um machismo, não é a gente acha que é isso, não. Não é. Realmente, você tem, quando você vai comprar qualquer coisa, você, logicamente, a imagem vai valorizar aquilo que você quer comprar. Então, um jardim arrumadinho, bem cuidado. Aqui mesmo nessa foto que eu estou mostrando a vocês, é um corredor lateral de uma casa, que é uma área que tem casas altas dos dois lados, então é um local que bate muito pouco sol, somente normalmente meio-dia ele bate o sol, mas o restante do dia não. É muita luz, mas sem sol direto. Sem sol direto, gente, esqueça a grama. Então, nessa lateral, o paisagista, primeiramente, que fez o projeto, que não foi o nosso escritório, ele botou grama e com o tempo a grama foi morrendo, foi, né, espalhando ervas daninhas e não tinha mais grama. Acabou que a cliente parou de usar essa área para poder de acesso do jardim dela, na área externa da casa dela. Então, o que a gente fez? A gente retirou essa vegetação de forração e acrescentamos seixos, pedrinhas pequenas, porque é uma área que a planta não vai pegar, a grama não vai ficar boa. Então, a gente criou esses seixos, a cliente passou a usar essa lateral da casa de novo com acesso, parou de sujar quando molhava a questão de chuva, né? Batia na terra, espalhava, sujava a casa toda. Então, todos esses aspectos foram melhorando. Quando o cliente vai olhar, talvez, quando o cliente vai comprar a casa, talvez ele não entenda tanto, não preste atenção tanto nesses detalhes, porque ele talvez não tenha experiência. Mas quem tem, com certeza vai olhar e dizer, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, tá? E quem normalmente compra casa e tem casa sempre, acaba aprendendo isso aí. Olha essa outra foto aqui, por exemplo. Não vou mentir a vocês que essa aqui é uma baguncinha programada, tá? Você pode ver que as coisinhas estão todas nos lugares, mas cresceram, né? As plantas cresceram demais, perderam espaço um pouco para outra, então acaba que não cria um aspecto visual tão confortável aos nossos olhos. E isso vai influenciar na hora de você decidir pelo imóvel, tá? Então, essa mesma pesquisa que disse a vocês que valoriza, também chegou à conclusão que pode desvalorizar também até 15% da casa, tá? Então, isso quando você vai botar na ponta do lápis, é um valor considerável, tá? Então, vale a pena. Tá querendo vender a casa, tá querendo você é corretor, você é proprietário, está querendo vender a casa, poxa, chama alguém, chama um jardineiro, contrata uma empresa, dá uma limpada no seu jardim, limpa a piscina, se a área externa tiver piscina, que piscina suja, além de trazer dengue, tem a questão também do aspecto visual de casa abandonada, tá? Então, é bom prestar bem atenção nisso. Outro aspecto do paisagismo é a humanização do ambiente. Como as plantas internas normalmente são os últimos itens a entrar no projeto, quando a gente vai entregar o ambiente, exatamente pelo que eu falei a vocês, existe a necessidade de você cuidar da planta, tá? Então, você dá um aspecto de que, poxa, alguém já mora aqui. O planejamento vem antes, mas a implantação só vai realmente entrar no projeto, na sua obra, no final, tá? Quando já estiver entrando os móveis, quando já vai ter alguém para molhar as plantas, se tiver parede verde para montar, você já pode deixar toda a sua estrutura montada, né? E aí só entrar com as plantas também mais perto de entregar o jardim. Então, tudo isso aí você pode fazer num cronograma coordenando, no caso, com a obra, tá? Mas, realmente, as plantas só entram no final. E quando elas entram no final, elas dão essa humanização no ambiente, elas dão um ar de casa, né?
não digo só de casa, porque tem os ambientes comerciais também que a gente trabalha, mas é aquela questão da finalização mesmo. Tá? Agora já tem gente aqui, já tem gente ocupando esse espaço. Aqui, por exemplo, é uma varanda que nós fizemos logo no comecinho do nosso trabalho com o paisagismo. Inclusive, algumas plantinhas aqui eu já nem utilizaria mais, algumas soluções aqui seriam diferentes. Mas só para mostrar a vocês, aqui era uma varanda que era inutilizada pelos proprietários, era um espaço totalmente vazio, sem móveis, sem plantas, sem nada. E a cliente engravidou e tinha necessidade de arrumar algum espaço na casa para receber visitas, no caso, quando ela já tivesse, né, tido o neném. E aí a gente pensou nesse espaço como se fosse uma varanda de amamentação, que serviria um local para ela receber as visitas, mas também um local de relaxamento para ela e aquele momento especial dela com o filho. Inclusive, essa poltrona que vocês estão vendo aí acabou virando o espaço onde ela realmente amamentava ele. Ao lado tem não dá dando para ver muito pelo ângulo aqui, mas tem uma fontezinha que a gente fez em bacia vietnamita, de cerâmica vietnamita, ficou assim realmente bem sofisticado e bem bonito, tá? Quando a gente entra com a planta, finalizou o jardim. Mas por que eu falo tanto dessa questão das plantas, gente? Não é só a questão estética, tá? Do paisagismo. Quando a gente entra com o jardim, quando a gente entra com as plantas na casa, a gente cria uma qualidade de vida e bem-estar. Existe uma definição aqui que eu boto para vocês, do paisagista Paulo. O ser humano se esquece que ele também pertence à natureza e muitas vezes ignora que uma vida saudável engloba tudo que o meio oferece. Então, foi o que eu falei a vocês. Às vezes a gente, não gosta de planta, não sei cuidar de planta, não quero planta, aí enche a casa de plantas artificiais e diz que, trouxe um verde para dentro de minha casa. Não, não trouxe o verde para dentro da sua casa. Você trouxe a estética do verde para sua casa, mas todas aquelas qualidades, todos aqueles benefícios que a planta pode trazer para você, uma planta artificial, infelizmente, não traz, tá? É somente realmente estética, que também ajuda muito no nosso dia a dia. Imagina uma casa toda arrumada, toda bonita, levanta a gente, mas tem algumas outras questões que realmente precisaria que elas sejam naturais, tá? Então, independente da espécie, toda e qualquer planta vai melhorar as condições do ambiente. E há comprovações científicas que a qualidade de vida melhora quando há plantas por perto, tá? Também não é a Isabelinha que está falando, não, gente. Isso são estudos científicos que eu posso mostrar para vocês mais para frente. Qualidade do ar, o ânimo, a produtividade. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão olhar que grandes empresas, grandes, tá, gente? Não é, grandes empresas mundiais utilizam a natureza inseridas nos escritórios, tá? Tem a sede da Amazon mesmo, que é uma floresta no meio da cidade, com o escritório dentro. Então, assim, realmente a questão das plantas, graças a Deus, muita gente tem valorizado mais e entendido mais esse contato que a gente precisa ter. Nem que seja um diazinho na semana. Elege assim um sábado, um domingo de manhã, que é o dia que você normalmente tem em casa. Vamos ver, vou cuidar das minhas plantas. Não precisa ter aquela grande quantidade de plantas se você não é uma pessoa que gosta, se você não tem muito hábito de trabalhar com plantas, de cuidar de plantas. Não se encha de planta de vez, não, que talvez você se sinta um pouco de frustração, porque realmente você está lidando com um ser vivo. Ela pode morrer, né? Ela pode não se adaptar bem ao local que você levar. Mas aos pouquinhos você vai sentindo que a planta responde aos estímulos. Então, se você bota ela no local iluminado, ela renova. Se você bota tipo de adubação, ela dá flow. Se a gente faz isso, se você rega assim, se você faz assado, normalmente a planta reage. E isso cria uma ligação sua com as plantas que você tem, tá? Tricloroetileno, formaldeído, benzeno, xilênio, amônia, todos esses tipos de substâncias que são voláteis, tá, gente? Às vezes não percebe, mas estão no ar. A gente encontra em sacos, em tinta, em toalhas, em lenços de papel. Eu tenho aqui uma infinidade que eu estou mostrando a vocês, né? Todas essas substâncias que ficam aí suspensas no ar, as plantas têm a capacidade de absorver. Lógico que você não vai pegar numa fábrica de tintas, por exemplo, e encher a fábrica de tintas de plantas e você vai achar que você vai zerar a questão da toxicidade que fica no ar. Claro que não, né? Mas no ambiente interno, você ter plantas, você está ajudando sim a purificar o ar que tem na sua casa, tá? Você consegue sim, em determinados locais, você consegue sim dar uma melhorada no ambiente se você tiver determinadas plantas como essas que eu estou mostrando aqui a vocês,
que são exemplos de plantas, e principalmente plantas internas, tá? Que a gente pode utilizar em áreas iluminadas dentro de casa, mas que perfeitamente absorvem essas substâncias, umas mais, outras menos, tá, gente? Algumas mais específicas, mas normalmente são essas plantinhas aí que a gente pode ter em casa e que absorvem essas substâncias que eu falei para vocês, tá? O convívio diário com a natureza é basicamente aquela questão da qualidade de vida que eu disse a vocês, né? As varandas, as salas, na cozinha, gente, na área de serviço, são locais que normalmente batem sol. No quarto, não é proibido você ter plantas no quarto, de jeito nenhum. A única ressalva que eu normalmente faço em plantas dentro de quarto são as plantas que têm flor por conta do cheiro, né, do pólen. Algumas pessoas são alérgicas, mas a planta não vai matar você, não vai tirar todo o seu oxigênio, não tem esse problema, tá, gente? No quarto pode ter plantas também. Então, assim, qualquer local que você queira ter planta, de você ter esse convívio diário com a planta, você consegue ter essa troca, tá? Então, acaba que beneficia você de alguma forma, tá? Aqui, uma varandinha simples, uma sacadinha que a pessoa fez uma mini horta, tá? Um local que bate sol, provavelmente não deve ter um vento muito forte, que ela tem algumas plantas que estão suspensas, então dá perfeitamente para você ter sua hortinha. Imagine, você vai fazer um macarrão, aí chega lá, colhe seu manjericão, vai preparar uma carne, usa um alecrim, né? E aí vem seu lado gourmet falando mais alto. Mas, poxa, quantas coisas a gente pode ter numa simples varandinha, tá? Aqui é aquela outra, mesmo ângulo que eu já mostrei a vocês daquela intervenção que a gente fez. Um outro pedacinho que a gente está mostrando aqui a vocês. Privacidade. Com as plantas também a gente consegue dar privacidade, tá, gente, para uma casa. Quando não for foto de internet, tem meu nomezinho, tá, gente? Que pode ser ou Conrado Paisagismo, que era o nome do meu antigo escritório, ou Irmãs Paisagistas, que é atualmente o nome do escritório que eu tenho com a minha irmã. Essa foto que eu estou mostrando aqui a vocês, por exemplo, é foto de internet, tá? Nesse caso aqui, você vê que o cliente fez uma intervenção de muitas plantas a ponto de você não conseguir ver o lado de fora, tá? Não sei exatamente o objetivo, por que foi feito dessa forma. Eu evitaria um pouco a quantidade para poder a luz do sol entrar na casa, porque a luz do sol, inclusive, mata micróbios, né? Tem toda uma questão de asepsia e coisas que eu gosto, né? Então, eu preferia deixar um pouco o sol, mas a gente não está vendo aqui exatamente como está sendo essa sacada e como é o entorno dela. E a gente sabe que hoje em dia, por conta exatamente da verticalização das moradias, por conta do surgimento de grandes condomínios, de prédios, a gente sabe que às vezes tem um prédiozinho em frente ao outro, que você chega na sua varanda, você vê a varanda do vizinho e tal. Então, tem alguns momentos que você pode sentir uma certa necessidade de criar uma certa privacidade. E como eu falei a vocês, planta não é cortina, mas planta cria uma barreira visual, a depender da espécie, da quantidade, do porte, né, que você utilize. Então, você pode fazer algumas intervenções paisagísticas, criar algumas intervenções na sua paisagem, porque, por exemplo, essas fotos que vocês estão vendo, o entorno são outros prédios. Se você quiser ter uma paisagem de prédios, você não bota planta, não bota parede verde, não bota vaso, não bota trelicinha, não bota pergoladinha, não bota nada. Se você quer que sua paisagem seja uma paisagem mais natural, você insere o paisagismo, você entra com as plantas, você entra com todos esses elementos que eu falei e consegue criar uma paisagem mais natural dentro do seu apartamento, dentro da sua casa. Um outro aspecto também que a gente pode trabalhar com paisagismo, gente, é a questão da segurança. Aqui eu estou mostrando a vocês uma segurança de área externa, tá? Que, lógico, que a planta sozinha não vai fazer o trabalho de evitar que alguém pule aquela cerca ali, por exemplo, né? Normalmente, todos os condomínios têm cerca, eletrificada ou não, arame, vigilância, tudo ok. Mas as plantas criam também uma dificuldade para se alguém quiser passar. Outra coisa, essa planta mesmo, coroa de Cristo, é muito bom para ambientes que tem cobra. E você cria essa barreira, ela tem os espinhos grandes, nem a cobra gosta de passar, tá? Então, a segurança que você pode ter, além das barreiras visuais, também você pode impedir a passagem das pessoas por uma questão de segurança, às vezes por você querer fechar um acesso. A gente vê muito isso em shopping, a gente vê muito isso em ambientes comerciais, quando de repente eles querem isolar uma área que as pessoas não passem mais, eles usam cachepôs de planta fechando a passagem. Então, isso a gente consegue trabalhar com as plantas. Aqui mesmo, por exemplo, essa foto que eu estou mostrando aqui a vocês, foi um espaço que a gente fez numa amostra de decoração aqui em Salvador, que foi num hotel, e era uma brinquedoteca que funcionava no quarto andar.
Então, toda essa extensão do muro aí era no espaço do nosso ambiente e a gente tinha que criar barreiras para dar segurança de ter crianças no espaço sem esse muro do quarto andar, né? Lógico que tomamos todas as providências em relação a pessoas para tomar conta, isolamos algumas áreas, mas as outras áreas, o que a gente fez? Botou plantas, vasos, elementos que a gente pode criar no espaço, né, ao longo do muro, evitando que as crianças tivessem acesso. Então, era uma brinquedoteca que funcionava, era uma exigência da mostra que funcionasse. Então, além da recepcionista, que todos os ambientes têm, a gente tinha pessoas também, outras pessoas contratadas para cuidar das crianças lá, tá? Então, mais lógico que toda uma preocupação em criar essas barreiras para que ninguém tivesse acesso ao muro, né? Que era um ambiente alto. Aqui é um outro exemplo, isso também é foto de internet, tá, gente? Não é projeto meu, não. Aqui também, você quis criar, de repente, uma dificuldade para se ter acesso à janela, né? Você pode fazer isso simplesmente com a inserção, no caso, de plantas, tá? De vasos. Então, gente, na verdade, o que é que eu tentei passar para vocês um pouco? Um pouco das funções do paisagismo, na decoração, principalmente, que é o foco do nosso trabalho, e residências em geral, arquitetura em geral, né, o paisagismo. Eu poderia passar aqui horas falando para vocês sobre paisagismo. Tem todos os outros aspectos psicológicos, aspectos físicos que a gente consegue estimular com a questão do uso de plantas, com a questão das volumetrias diferenciadas. Mas, assim, como eu disse, como por ser uma profissão multidisciplinar, a gente pode ter vários focos, várias áreas de conhecimento diferentes que a gente pode trabalhar. E eu tentei passar para vocês um pouco do nosso olhar da decoração, da arquitetura, em relação às plantas e os outros elementos de paisagismo que a gente tem aqui para trabalhar, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no canal da gente, que eu vou ter todo o prazer em atender vocês, em responder essas dúvidas, tá? E vou estar sempre divulgando para vocês onde a gente tem outros vídeos e outros assuntos para seguir com o tema do paisagismo. Obrigada pela atenção e até o próximo episódio.